Bom dia, irmãos. Então, a palavra de Deus nessa sexta-feira se abre no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, que diz: Escolhei hoje a quem servais. Escolhei hoje a quem servais. Amém? Então, o tema da mensagem nesta manhã de sexta-feira é a liberdade de escolha. Escolhei hoje a quem servis, a quem servais. Essas palavras, então, elas, no livro de Josué, elas foram ditas por Josué ao povo de Israel, que eles tinham a liberdade de escolher a quem servir. Então, Deus, ele permite ao homem, a mim e a você, o poder da escolha. O Senhor, ele não nos obriga a nada. Ele quer que nós sejamos pessoas, homens e mulheres livres que o amem e o adorem, não por obrigação. Nós somos livres de escolher servir ou não ao Senhor, fazer ou não algo em nossa vida. E era isso que o Josué falava ao povo. Então, a liberdade de escolher é nossa. Nós vamos escolher se nós queremos ou não fazer a vontade de Deus, servir ou não a Deus. A escolha é nossa, mas as consequências, elas também são nossas. Porque já diz que a gente, tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então a gente pode escolher o que semear, mas a gente não pode escolher a colheita. Então nós somos livres para semear o que quisermos, mas a colheita ela é obrigatória. Então escolhei hoje a quem servis. Escolhei hoje fazer a vontade do Pai. Essa é a melhor opção, servir a Deus, buscar a Deus, servir ao Pai, do que estar aí, neste mundo, servindo ao maligno, O Senhor, ele nos criou com a capacidade para sentir, para falar, para pensar, para comparar, para escolher, para decidir. Ele nos concedeu, o Senhor, ele nos concedeu o livre arbítrio, querendo que por meio da nossa liberdade de escolha nós venhamos escolher, venhamos desenvolver, venhamos escolher a nossa opinião e tomar, a nossa decisão. Ele nos deu isso, ele nos deu esse livre-arbítrio de falar, de pensar, de sentir, de escolher, de decidir. Ele nos deu a liberdade de escolha. Cabe a nós escolher a quem servir, cabe a nós escolher o que fazer. Mas como eu disse antes, a semente somos nós que plantamos. A colheita, ela é obrigatória. Nós vamos escolher o que... Nós temos esse livre arbítrio que o Senhor nos deu de escolher o que plantar, escolher a quem servir, mas a colheita, ela é obrigatória. Não tem outra alternativa. Então, por isso a liberdade de escolha, por isso escolhei hoje a quem servir. O Senhor, ele após ter criado o homem, a sua imagem, a semelhança, ele disse para Adão, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E o que fez Adão? O que fez o homem? O que fez Eva? O que o homem fez? Ele infelizmente, ele
escolheu desobedecer ao Criador. E por isso ele foi banido do jardim do Éden. Veja, o livre-arbítrio, ele tinha o livre-arbítrio, mas Deus disse para ele, desta árvore tu não come. E ele desobedeceu, colocou a culpa em Eva, foi lá e comeu, a semente. Muitas vezes nós somos assim, Deus diz para nós, não faz assim, mas por conta do livre-arbítrio que ele nos deu, a gente vai lá e faz as coisas erradas e muitas vezes coloca a culpa no outro. Ah, mas foi por causa do fulano que eu errei, mas foi por causa do fulano que eu pequei, mas foi por causa do fulano que eu saí da igreja, mas foi por causa do fulano isso, foi por causa do fulano aquilo. Não, o Senhor, ele te deu o livre-arbítrio. Você decidiu fazer errado, você decidiu fazer as escolhas. Assim como fez Adão e Eva lá no paraíso. Ele escolheu fazer aquilo. O Senhor deu livre-arbítrio para ele, mas Deus disse para ele não comer daquela árvore. E ele foi lá e comeu e depois disse, mas foi, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Não, ele quis botar a culpa em Eva. Não, mas o Senhor disse a ele, não coma desta árvore. Você pode comer todas as outras, você pode fazer todas as outras coisas, mas dessa você não pode fazer. E muitas vezes na nossa vida também, assim, na minha e na tua vida. Não, aqui você pode fazer, aqui você não pode. Aqui, isso, aqui, aquilo, mas o quê? Muitas vezes fazemos as coisas erradas, muitas vezes caímos na cilada do inimigo e ainda, foi a culpa do fulano, foi a culpa do ciclano. Não, não foi a culpa de ninguém, a liberdade de escolha. Essa é a liberdade de escolha. Se eu errei, se você errou, foi porque nós escolhemos fazer errado. O Senhor, ele nos deu o livre-arbítrio. Ele nos deu capacidade de falar, de pensar, de sentir, de comparar e de decidir. Se nós decidimos a escolha de fazer errado, a culpa não é de Deus. A culpa é nossa. E foi isso que Adão fez, e Josué falava para o povo, escolhei hoje a quem servir. Então eu e você, nós temos a oportunidade, o privilégio de escolher servir a Deus, de escolher fazer as coisas corretas, de escolher andar no caminho correto. Nós temos essa liberdade de escolha de fazer. E não podemos colocar na culpa de ninguém. Deus, ele te deu para mim e para você o livre-arbítrio de fazer ou não as coisas certas, de seguir ou não a Jesus, de servir ou não ao Senhor, O Senhor, ele nos tem proposto lá em Deuteronômio 30:19, a vida e a morte, a bênção e a maldição. É eu e você que devemos escolher seguir o caminho da vida e permanecer fiel a Cristo, a fim de sermos abençoados nessa vida. Ou seguimos o caminho mau. O Senhor, ele nos deu essa escolha, ele nos deu essa liberdade, ele nos deu o livre-arbítrio. Nós temos à nossa frente a vida e a morte, a bênção e a maldição. Somos nós que devemos escolher hoje o que fazer. Escolher hoje a quem servir. Amém? Então o tema da mensagem é liberdade de escolha. Escolha hoje a quem servir. Agradecemos a Deus nesta manhã, neste dia, porque temos o privilégio, ainda hoje, a oportunidade e o privilégio de poder escolher servir a Deus, servir ao Senhor, andar nos caminhos do Senhor. Amém? Que Deus abençoe teu dia, que você possa ter uma sexta-feira abençoada, um final de semana abençoado na presença de Deus. Amém?